Bem-vindo a mais uma aula da Escola Linux, seu site de treinamentos Linux na internet. Olá pessoal, tudo jóia? Estou aqui para apresentar o curso sobre fundamentos de redes. Tá? Então aí, meu nome é Marcelo, tenho graduação em gerenciamento de redes de computadores, tenho algumas certificações, tenho aí as certificações LPI 1, a ITIL Foundation, a Green IT Citizen e a Cloud Computing. Bom, nesse curso de fundamentos de redes, tá? Então aí veremos um pouco sobre a introdução a redes, tá? Então vemos aí o porquê das redes, os tipos de redes, tá? Vamos estudar um pouco aí a rede cliente-servidor e a rede ponto a ponto. Tá? Veremos também aí a sua classificação. Tá? Então aí teremos as LAN, que seriam as redes locais, as MAN, que seriam as redes metropolitana, e as WAN, que seria basicamente aí a internet. Depois nós temos vários outros tipos de redes, como a WLAN, seria aí parte de uma rede local LAN, só que não usando cabos, utilizando a tecnologia wireless. A WMAN também, que seria o mesmo conceito, tá? Usando aí tecnologia wireless, só que interligando aí prédios distintos. Vamos estudar também aí alguns componentes de redes, tá? Esses componentes aí podem ser computadores, impressora, servidores, vários componentes, switches, roteador, tá? Então aí tem aqueles switch de mais para uso básico, tem o switch já para uso empresarial, que são mais robustos. Roteadores também, tem aqueles roteadores Wi-Fi utilizado aí para uma rede básica, e tem outros roteadores, tem várias funções, que são roteadores aí para ser usado em redes de médio a grande porte. Vamos ver também aí como que funciona os métodos de transmissão. Então nós temos aí o método de transmissão simplex, half duplex e full duplex, tá? Então veremos aí como que funciona esses três tipos de transmissões. Depois estudaremos também um pouco aí sobre protocolos, tá? Vamos estudar aí o conceito básico de protocolo. Vamos aprender também sobre um pouco sobre o modelo OSI. O modelo OSI foi criado pela International Standard Organization, que é a ISO. E OSI é o Open System Interconnect, sistema aberto de interconexão. E o ISO é Organização Internacional de Padronização. Então esse modelo OSI ele consiste em 7 camadas, tá? Então em cada camada acrescenta uma função, tem sua função. A camada de número 7 é a camada de aplicação. A camada 6 apresentação. A camada 5 é a camada de sessão. Camada 4 transporte. Camada 3 rede. Camada 2 enlace. Também aí você pode encontrar como link de dados, tá? E a camada 1 é a camada física, tá? Vamos estudar também sobre o protocolo TCP/IP, tá? Que é o protocolo usado hoje na internet. Na verdade são dois protocolos. O TCP é um protocolo
trabalha na camada 4 do modelo OSI, e o IP é outro protocolo, ele trabalha na camada 3 do modelo OSI. Bom, o TCP ele é um protocolo que consiste em 4 camadas, tá? Então aí nós temos a camada de aplicação, a camada de transporte, a camada de internet e a camada de interface com a rede. Então essas quatro camadas correspondem a 7 camadas do modelo OSI. Na parte também do TCP/IP, veremos aí como que funciona a parte de endereçamento do IPv4. Tá? Lembrando que o TCP/IP versão 4, eles têm os endereços de rede. Cada máquina precisa ter o seu endereço. Não pode haver máquinas na rede com o mesmo endereço. Então não pode ter IP duplicado, porque se tiver vai gerar conflito. Então também aí já tem como estão se esgotando a parte de endereçamento na versão 4. Já há algum tempo eles vêm fazendo teste com a versão 6, tá? O IPv4 aí usa 32 bits, o IPv6 vai usar 128 bits. Então vamos entender também um pouco sobre a máscara de rede, tá? Nós temos aí as máscaras padrão, /8, /16, /24. Teremos também aí o estudo de 2 protocolos, o protocolo ARP e o protocolo HARP. Eles têm aí as suas funções, cada um exerce uma função. Então vamos estudar um pouquinho sobre eles também. Aqui nós iremos também estudar sobre outros protocolos, tá? Como por exemplo o ICMP, tá? Que é o famoso ping, o protocolo UDP, também o protocolo TCP. Esses dois protocolos trabalham na camada 3, na camada 4, camada de transporte. Iremos estudar o DNS, o Domain Name System, tá? Que faz aí a resolução de nomes. Ele converte endereços IP para nomes e nomes para IP. O SMTP é o que faz aí a parte de e-mail. O SNMP é o protocolo de gerenciamento. HTTP, protocolo usado na internet, e o IP. Então veremos aí as funcionalidades de cada um, como que eles funcionam. A parte de cabeamento, tá? Então aí nós temos vários tipos de cabeamento hoje, tá? O nosso principal é o par trançado, que nós iremos estudar, mas nós temos outros tipos de cabeamento, como por exemplo o cabeamento par trançado com blindagem, e o cabeamento também par trançado com blindagem. Hoje também temos fibra ótica, tá aí sendo muito utilizada, e o cabo coaxial. Praticamente hoje aí está sem muito difícil você encontrar uma rede de computadores que ainda estejam utilizando
cabo coaxial. Então no nosso par trançado aí, vamos estudar alguns tipos de topologia. Então, nós temos aí a principal topologia no par trançado é o estrela. Tem também aí, vamos ver aí os dois padrões de crimpagem, tá? O padrão aí 86A e o 86B. Então esses padrões aí determinam como se deve ser a sequência para fazer a montagem de um cabo. Tem a parte do cabo crossover, então usado aí para interligar dois computadores. E veremos um pouquinho também sobre o cabeamento estruturado, tá? Os componentes aí de um cabeamento estruturado. Veremos também um pouco sobre alguns equipamentos de redes, como os repetidores e hubs. Parte de repetidor aí, como o próprio nome diz, ele vai ampliar o sinal. Geralmente repetidores e hubs trabalham na camada 1 do modelo OSI, camada física. Iremos ver também um pouco sobre switch. O switch já é um dispositivo um pouco mais avançado. Então eles trabalham na camada 2 e tem switch que trabalha até na camada 3. A parte de roteadores, tá? Os roteadores aí geralmente trabalham na camada 3. Então são equipamentos aí inteligentes, onde ele consegue definir a rota. Os patch panel, usado aí para deixar a rede de forma organizada. Racks e armários também, muito útil, muito encontrado aí em redes de médio a grande porte. Por último aí, iremos ver um pouco sobre como se faz as configurações em sistemas da Microsoft, sistema Windows, e as configurações também de endereço IP, máscara e gateway DNS em uma rede, em um computador Linux. Tá, hoje praticamente aí, em uma rede você vai encontrar uma rede mista, tá? Ou seja, com vários sistemas operacionais. Então é bom você sempre ter pelo menos uma noção de como fazer. Tem também a parte aí, iremos usar aí pelo menos dois tipos de software para escaneamento de rede, tá? O Wireshark, tem também o Caim e Abel. Então você consegue aí fazer um mapeamento de sua rede, como que ela está. Software muito utilizado aí para verificar se alguma falha, algum software aí potencialmente vulnerável. E também por último iremos ver alguns comandos de teste, como por exemplo ping, comandos para verificações de endereços IP. No Linux também há a parte de comandos, onde você consegue fazer escanear uma rede, descobrir quais que são os endereços IPs que estão sendo utilizados, as máquinas que estão ativas. Então veremos algum desses comandos. Tá? Tem alguns comandos, por exemplo, o comando ipconfig é no Windows, no Linux é o comando ifconfig. Então tem algumas aí diferença. Então esse aqui é todo o nosso conteúdo que iremos ver no decorrer do curso, tá? E qualquer dúvida que forem aparecendo, vocês podem estar postando no fórum suas dúvidas,
ou enviando e-mail. Eu estarei respondendo o mais breve possível e te aguardo aí na videoaula, na próxima videoaula. Até mais.